Você já imaginou um mundo em que tudo fosse voltado para a felicidade? Você já imaginou um mundo em que você só trabalhasse para ser feliz? Você já imaginou um mundo em que tudo o que você fizesse fosse pela busca do prazer? Você já imaginou um mundo em que a sociedade gira em torno da satisfação? Eu lhes apresento um admirável mundo novo. Admirável Mundo Novo é um livro escrito por Aldous Huxley e publicado em 1932. Se trata de uma das primeiras e mais importantes distopias que rondaram o século XX e chegam até os nossos dias. Foi um livro que influenciou a publicação de diversas outras obras que analisaram uma sociedade futura em que as coisas não deram muito certo. Assim como 1984, que já temos uma resenha aqui no canal, Fahrenheit 451 e Laranja Mecânica, Admirável Mundo Novo mostra uma faceta da sociedade por meio da crítica a uma possível sociedade distópica. Porém, se formos analisar as duas principais obras distópicas do século XX, Admirável Mundo Novo e 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo traz um outro aspecto sobre essa análise social. Enquanto 1984 analisa de forma genial a composição social e o controle dos membros dessa sociedade, Admirável Mundo Novo trata sobre a vida pessoal em uma sociedade sem problemas e repleta de felicidade. A sociedade distópica em Admirável Mundo Novo surge baseada nas ideias do Fordismo de produção em massa. E isso está tão concretizado dentro da obra, dentro dessa própria sociedade, que as pessoas elas são produzidas em linhas de produção por meio de inseminação artificial. E é nessas linhas de produção que são compostas a psicologia, a biologia e o caráter social de cada um. Mas por que isso ocorre? A sociedade de Admirável Mundo Novo é dividida em castas. Temos os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os ys. Dessa forma, quem está na casta alfa vai ter todos os privilégios, tanto biologicamente falando, quanto psicologicamente falando, quanto socialmente. Os fetos que são destinados à casta alfa, eles são tratados com toda uma exclusividade, em que vão ser desenvolvidas suas capacidades físicas para que eles sejam ótimos atletas, em que vão ser desenvolvidas suas capacidades, suas formas biológicas para que eles tenham uma boa aparência, para que eles sejam mais altos do que o resto da sociedade, para que eles tenham um intelecto maior e, consequentemente, desempenham funções mais altas dentro do trabalho nessa sociedade de Admirável Mundo Novo. Enquanto isso, os Ys, que são a base dessa sociedade, eles são prejudicados tanto psicologicamente, quanto biologicamente, quanto fisicamente. Ou seja, os fetos daqueles que são destinados à casta Y, eles sofrem diminuição dos graus de oxigênio durante a incubação, sofrem com ataques de pequenas quantidades de álcool ou outro esterilizante para que esse feto nasça deformado, nasça menor, nasça com menor capacidade intelectual. Então aí você já percebe que nessa sociedade o psicológico e o biológico é que definem a forma dessa sociedade. Por meio desse controle do que seria a forma física, do que seria a capacidade intelectual, que levariam para determinada profissão, em que ou você seria um trabalhador de lavoura ou que você seria um minerador, porque outra capacidade que eles conseguem nessa produção de fetos é preparar aqueles que vão trabalhar em minas de carvão, que é um lugar super quente e tal. Então eles já preparam o feto para que ele possa receber altas temperaturas, e nisso, quando a pessoa já for adulta e estiver na fase de trabalho, ela já vai estar preparada para receber essas altas temperaturas, então para ela vai ficar normal. Enquanto isso, por exemplo, os alfas, eles recebem uma educação completamente diferente, que valoriza o prazer, que valoriza o ar livre, que valoriza um trabalho mais intelectual. Então ocorre muito essa distinção. A função vai ser delimitada pela capacidade física, pela capacidade intelectual, que por sua vez vai ser delimitada lá naquela inseminação artificial. Você consegue perceber como ocorre esse controle psicológico, biológico, para formar essa sociedade Admirável Mundo Novo? E por incrível que pareça, ali dentro eles estão tão acostumados com essa incubação, com essa seleção de você vai ser um alfa, você vai ser bonzão, você vai ser alto, vai ser forte, vai ser bonito. E você vai ser um semi-anão horrível que só serve pra trabalhar carregando coisas. E pra eles tudo aquilo é normal, e pra eles a sociedade tem que funcionar assim para que todos sejam felizes. E isso é o que mais surpreende dentro de Admirável Mundo Novo. Essa leveza com que eles tratam de temas
que causam tanto repúdio, como a seleção artificial de fetos e a inseminação artificial deles, de características que hoje em dia a gente fica, meu Deus, como assim? Outro fator que vale notar também é a presença dos grupos Volkanovski. O que significa isso? Um determinado óvulo é inseminado por um determinado espermatozoide, e quando começa a fase de germinação do embrião, eles vão adicionando diversos produtos químicos, diversas misturas, que fazem com que esse embrião ele tenha a capacidade dele diminuída por um tempo, mas logo depois ele vai multiplicar a quantidade de embriões. Ou seja, se você tem um embrião que é afetado por álcool, ele vai desacelerar o seu processo, porém depois ele vai se tornar 2 embriões, e logo em seguida 4 embriões, a partir de diversos processos. Então ele comenta que é possível gerar a partir de um óvulo e um espermatozoide cerca de 80 indivíduos, por meio desse processo Volkanovski, em que todos eles vão ser parecidos e vão ser estabelecidos para trabalhos braçais, para trabalhos de serviço, assim, dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, um governante do alto escalão, ele tem todo um bloco de seres Volkanovski, que são uns iguais aos outros, servindo e trabalhando na sua casa, na sua mansão, por exemplo. Outro fator que influencia muito a partir do psicológico dessas personagens que estão em Admirável Mundo Novo é a ausência de alguns valores que para nós, para nossa sociedade, principalmente a ocidental, são muito fundamentais. Principalmente entre eles a família. Em Admirável Mundo Novo não existe mais pai, mãe, não existe mais a concepção de geração de filhos. Todo mundo é criado por meio da inseminação artificial. Ou seja, não tem necessidade de você ter o pai e a mãe. Eles até tratam com nojo se você fala pai, mãe. São palavras que não existem, simplesmente não existem mais no vocabulário do Admirável Mundo Novo. E isso é incrível. Assim como a religião, em que eles passam a venerar, na verdade, Ford, o Henry Ford mesmo, do Fordismo. Outro fator a ser levado em consideração é a ausência de pudor, é a ausência de qualquer limite nessa busca pela felicidade deles. Ou seja, o sexo é incentivado muito, todos com a maior liberdade, desde que são crianças. Tem até uma cena muito interessante que eles estão num jardim e eles falam que as crianças estavam praticando brincadeiras eróticas pelo jardim, assim, como se fosse algo normal, sabe? Porque desde criança essa questão do controle psicológico vai alterando, vai tirando essas nossas barreiras morais que nos cercam, né, na nossa sociedade e que lá não existem, então por isso lá é permitido. E outro fator interessante é que lá, por exemplo, por essa supervalorização do sexo, supervalorização do prazer, eles acabam buscando muito parceiros aleatórios, assim, simplesmente para se satisfazer momentaneamente. Então não ocorre um compromisso. Quanto mais parceiros você tiver, melhor você é dentro daquela sociedade. Você não pode se prender a uma pessoa durante muito tempo, sabe? Porque senão eles vão achar, olha, está com um comportamento um pouco estranho esse rapaz. Está junto com ela há 5 meses. Ó Ford. E até mesmo a concepção de morte. A morte para eles é completamente retirada do seu papel de finalização da vida do ser humano. Como ocorreu um avanço científico e tecnológico para chegar nessa sociedade, eles conseguiram descobrir novos elementos, novas substâncias que conseguem reverter os efeitos da velhice. Então a pessoa morre depois de ter vivido 80, 90 anos com o mesmo rosto e ela simplesmente vai para um instituto governamental e morre lá. E ninguém se importa, porque não ocorre esse sentimento de afeto. Esse sentimento de afeto entre as pessoas prejudica a sociedade de Admirável Mundo Novo. Ou seja, deu pra perceber que a sociedade de Admirável Mundo Novo tá sempre buscando a felicidade. E é uma felicidade baseada no prazer, baseada na ausência de preocupações e baseada na ideia de que qualquer problema pode desestabilizar essa sociedade. Então, além do sexo, eles vão utilizar uma outra substância, um outro ato, que seria a utilização do soma. O soma é uma das drogas principais ali de Admirável Mundo Novo e que completamente destrói qualquer problema que você tiver, qualquer consciência de problema que você tem. O slogan do soma que eles utilizam durante o livro é: meio grama de soma para um descanso de meio-dia. 1 grama de soma para o descanso de um fim de semana. 2 gramas de soma para uma excursão fantástica ao Oriente. 3 gramas de soma para uma sombria eternidade na Lua. Nota-se que a utilização desse soma é constante durante a obra. O soma é distribuído por agências governamentais que querem o prazer da população, para que ela não se preocupe com os problemas. Um membro da casta Delta, utilizando o soma, não vai se preocupar que ele é um Delta controlado, que ele foi estabelecido, foi projetado daquela forma para servir daquela maneira. Enquanto isso, um Alpha
com a utilização do soma, não vai se preocupar que tenham dezenas de pessoas servindo eles e que ele é privilegiado dentro dessa sociedade. Você percebe como o soma, ele entra como um dos pilares dessa sociedade de Admirável Mundo Novo, porque é ele que garante o prazer. E quando você garante esse prazer, você esquece os problemas dessa sociedade. Você esquece o porquê que existem conflitos sociais, conflitos psicológicos. Então, dentro do uso dessa droga que é cultural ali dentro, você percebe que ocorre também um grande controle do governo. O governo quer que você use o soma exatamente para que tudo continue da mesma forma como sempre foi. A parte psicológica dessa coisa do prazer e de esquecer os problemas e que isso influi na sociedade é o que mais me surpreendeu em Admirável Mundo Novo. Enquanto 1984 estava tratando de uma questão mais social, em que você analisava de uma perspectiva histórica tudo lá com o Winston, com a análise dele do livro e tal, aqui em Admirável Mundo Novo você vai ter uma outra pegada, um outro tipo de controle, em que é um controle em que eles utilizam um método que é muito mais fácil, um método que é muito mais tranquilo de você injetar na cabeça dos cidadãos, que seria a forma mais fácil, você tomando um comprimido. Outro pilar dessa sociedade é o consumismo, com base no modelo fordista de produção em massa. Para que você vai reaproveitar alguma coisa se você pode comprar outra? Se quebrou, joga fora. Tem uma frase que eu acho muito interessante do Henry Ford, em que ele diz: o cliente pode ter o carro da cor que ele quiser, desde que seja preto. Você consegue controlar os desejos das pessoas e fazer com que elas aceitem o que você quer que elas aceitem. E a busca pela coletividade é outro pilar. Porém, ela está baseada nesse sistema de castas, o que causa uma falsa ideia de coletividade, uma falsa ideia de produtividade em conjunto, sendo que na verdade as castas estão ali uma explorando a outra eternamente, porque uma favorece a criação de divisões entre elas para lhe beneficiar, que seria a casta alfa, que está sempre sendo beneficiada porque é ela quem cria essa divisão de castas em que o Y nunca vai conseguir chegar num delta, porque não tem mobilidade. Um delta nunca num gama, um gama nunca num beta e um beta nunca num alfa. Até porque ocorre essa diferença física. Então mesmo que você se vista como um alfa, tenha um pensamento de alfa, você ainda continua sendo um anão feio. Então ninguém vai te respeitar porque você tem a aparência de um Y. Outra coisa que eu achei bem legal e recomendo o livro são as citações shakespearianas. Tem um determinado personagem que na infância leu Shakespeare, que se trata de um livro super antigo nessa sociedade. Tanto é que ele é excluído de qualquer pessoa. Ninguém pode conhecer coisas antigas, porque as coisas velhas trazem tristeza, trazem problemas. E a educação controlada por meio da hipnopedia. Enquanto as crianças elas dormem, são recitadas frases sociais, por exemplo, da soma, você tem que respeitar a coletividade, nossa sociedade está baseada na felicidade. Então isso vai entrando por meio de uma forma subconsciente na cabeça das pessoas e que elas acabam respeitando sempre. A gente pode fazer alguns paralelos com a sociedade atual. Você pode analisar o controle social da mídia, que vai estabelecer quem é ricão se veste dessa forma, é tratado dessa forma, enquanto isso o pessoal lá da favela gosta disso e nunca vai deixar de gostar disso. Por mais que ele ganhe dinheiro, ele vai continuar vivendo lá, vai continuar sendo daquela forma. Então a mídia às vezes faz essa delineação de castas que o Aldous Huxley previu. Outra coisa interessante que a gente pode notar é a própria ideia do panis et circenses, do pão e circo, que nasceu lá na Roma Antiga. Quando a pessoa tem diversão, tem prazer, tem entretenimento, ela esquece dos seus problemas, não se revolta. Eu gostei bastante do livro, porém eu me desapontei um pouco com o final. Eu achei que ele foi assim, poderia ter sido melhor, não sei. Ou talvez foi um final que fechou certo, mas eu fiquei meio frustrado porque não correspondeu ao que eu esperava, sabe? Se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou do final. Sem spoilers, avisa aí pra galera. Então se você quer se sentir feliz eternamente, acho bom você se inscrever nesse canal, porque aí você não vai precisar ficar utilizando soma ou outras drogas. Se inscreva no canal, deixe seus comentários e até a próxima.